Olá, servidor, olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, que é um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E está sempre aqui com você para discutir cidadania e serviço público. E hoje o nosso convidado é Marcos Bolpato. O Marcos é gestor do Fisco, Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. O Marcos é diretor do Sinfasfisco de Minas Gerais, é diretor do Febrafisco e é diretor da Pública Central do Servidor. E o assunto que nós vamos ter com ele hoje é exatamente reforma tributária. Vamos lá? Olá, Marcos Bolpato, daí de Minas Gerais, técnico que conhece muito da Receita, conhece muito de reforma tributária. O governo, através do Guedes, acaba de entregar um pedaço, né? Não é nem é inteiro, é um pedaço de uma possível reforma tributária. Nós temos uma reforma, uma PEC já no Senado, temos uma PEC já na Câmara, e agora o Guedes apresenta uma reforma que traz uma série de dúvidas para o cidadão brasileiro. Eu queria saber, Marcos, qual a sua opinião sobre esse encaminhamento e qual a reforma que você entende realmente importante para o nosso país. Presidente, é muito bom poder falar sobre um assunto tão importante e fundamental. Aliás, muitas das reformas, se tivesse ocorrido antes a reforma tributária, elas nem precisariam ser feitas, como, por exemplo, a importantíssima reforma da Previdência, que ainda em alguns estados e muitos municípios estão ainda sendo a partir da emenda constitucional 103, aprovado o ano passado no Congresso. Então, não precisaria, talvez, com certeza não precisaria da reforma da Previdência se a gente já tivesse feito a reforma tributária. E essa reforma tributária, desde o final do século passado, ela vem sendo discutida e desejada, mas sem conseguir se implementar, né? E agora, acho que por conta da pandemia, né, tudo está indicando que ela está na arrancada final para ser finalizada e, finalmente, depois de mais de 20 anos, nós termos a reforma tributária, que deveria ter até acontecido antes dessas reformas todas, da trabalhista, da previdenciária, onde retiraram muito direito dos trabalhadores, inclusive dos trabalhadores servidores públicos, onde ainda continua sendo retirado direitos. Então, a reforma tributária é essencial, fundamental. Ela está vindo tardia, muito tardia, mas ela será fundamental no processo de recuperação da crise que nós já estamos vivendo com a pandemia na área da saúde pública e que está indo diretamente na crise econômica, das atividades econômicas, da questão fiscal da União, dos estados, dos municípios. Enfim, a reforma tributária, mesmo tardia, como a bandeira aqui de Minas, né, a liberdade ainda que tardia, ela é de fundamental esperança e oportunidade. Na verdade, a questão da reforma tributária pensa-se o seguinte: a redistribuição da riqueza do país tem que mudar. A questão de pagamento de impostos e de retribuição pelo imposto que pagou. Aonde você vê acontecendo isso numa reforma tributária? Pois é. A redistribuição da riqueza é importantíssima, né? E a reforma tributária pode e deve trazer isso, né? Por causa que é um país extremamente desigual, desigualdade de renda, de oportunidades e injustiça social e injustiça fiscal, tremendas injustiças fiscais. E sobre a injustiça fiscal, que geram as injustiças sociais e as desigualdades, né, a reforma tributária
age diretamente sobre a injustiça fiscal. Então, assim, nós temos, no momento, 5 propostas de reforma tributária. Como o senhor mesmo adiantou, nós temos lá no Congresso 2 propostas, né? E aí essas propostas, 2 no Congresso, que é uma coisa inusitada, né? Você ter 2 PECs com o mesmo assunto, reforma tributária, ao mesmo tempo. Realmente é uma coisa inusitada, mas que está num caminho porque foi instaurada uma comissão mista com senadores e deputados, né? São 25, me parece são 25 deputados federais e 25 senadores, e essa comissão mista está discutindo a PEC 45 da Câmara e a PEC 110 do Senado para tentar fazer uma coisa só, e tem que ser uma coisa só, tem que resultar numa emenda constitucional única, né? Essas duas propostas de emenda à Constituição têm que resultar numa única emenda constitucional. Além disso, temos por fora, e que apresentou só agora, apesar da insistência do Congresso, do presidente da Câmara, o Maia, e mesmo do Alcolumbre, do Senado, com o governo, para que ele apresentasse a sua proposta, né? Porque as duas do Congresso, a 45 e a 110, elas são só sobre o consumo, exclusivamente sobre o consumo. E faltava uma proposta do governo, e estava o Congresso esperando até agora, uma proposta que fosse sobre o tributo sobre a renda e o patrimônio, que é onde que tem mais injustiças ainda fiscais. É importantíssimo reformar os tributos sobre o consumo, porque nós temos uma situação de que quem ganha menos, quanto menos ganhar, a carga tributária por conta dos tributos do consumo é muito maior para quem ganha menos, né? Porque quem ganha R$ 1.000 por mês, um salário mínimo, para sustentar uma família, o orçamento dele de R$ 1.000 mensais é totalmente para alimentação, né, moradia e vestuário. É isso, né? Aliás, fica faltando. E sobre isso é que ele paga o mês. ICMS. Exato. Por quê? Em tudo que você consome, seja serviço ou seja produto, mercadoria, você tem tributos sobre esse consumo, né? E o principal deles é o ICMS pelo valor. É o segundo tributo em arrecadação, em poder de arrecadação. Quase meio trilhão de reais que se arrecada todos os estados e o Distrito Federal. As 27 unidades da federação arrecadam por ano 440 bilhões por ano, mais ou menos, né? E o primeiro é o imposto de renda. O primeiro tributo em arrecadação é o imposto de renda, que é um imposto sobre a renda, o salário, infelizmente sobre o salário, não sobre os dividendos, sobre a renda do empresário, do dono de empresa, a renda dele é o dividendo, e o prolabore. Sobre o prolabore vai o imposto de renda. Mas o prolabore é mínimo, né? Que é o salário do dono da empresa, é o prolabore. Mas sobre os dividendos, que é o lucro, que é a distribuição do lucro, aí é isento. Absurdamente, no Brasil é isento. Parece que na Estônia, só no mundo, outro país que o dividendo é isento do imposto sobre a renda, né? Então, assim, só agora o governo, recentemente, o Guedes enviou a proposta federal, que o Congresso está esperando desde o ano passado, a proposta do governo, que seria sobre o imposto sobre a renda e o patrimônio, né? Não. Ele enviou sobre o consumo, só sobre o consumo. Então, está faltando uma proposta, né, de reforma tributária, do sistema tributário, sobre
os tributos sobre patrimônio e a renda. E que seria como? O imposto de renda, alterações no imposto de renda, na CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido que as empresas pagam, né? E regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. Além disso, que aí incide sobre o patrimônio, tá vendo, né? Não é sobre renda. A diferença de renda é que renda é salário, pro labore e dividendos. Isso é renda, é Na mensal, que entra verdade, todo mês. salário não pode ser considerado uma renda, é um E no salário que Brasil é recebe pelo considerado trabalho. como renda, né? E salário de fome. Salário de R$ 1.960 já contribui para o imposto de renda e é considerado como renda, rendimento. Enquanto isso, quem tem rendas mesmo, ele não paga sobre renda nem sobre lucros. Exatamente. Sobre renda paga pouco, se ele tiver prolabore, né? E sobre lucro, que é renda também, que entra todo mês, sobre dividendos não paga, né? E sobre a fortuna, sobre o patrimônio, ele paga muito pouco, porque hoje o imposto sobre grandes fortunas não está regulamentado, então ele não paga nada sobre a grande fortuna, né? Nada de imposto. O imposto sobre patrimônio que existe regulamentado é o estadual, a ITCMD, e de alíquota baixíssima. Vai comparar com os outros países, os desenvolvidos, as potências mundiais, varia de 40% a 50% o ITCMD deles lá, né? O imposto sobre a herança, o tributo sobre a herança. É muita injustiça, são brutais injustiças fiscais que geram brutais injustiças sociais e desigualdades. Mas, retomando, né, a proposta do governo federal, né, do nosso atual governo, não foi sobre os tributos sobre a renda e o patrimônio, nada. Simplesmente sobre o consumo. Sobre o consumo no Congresso. As duas PECs, né, sobre o consumo. E precisava que o governo mandasse a proposta dele para ser anexada às duas PECs ou anexada pela comissão mista, fazendo a emenda constitucional, né, com a reforma tributária, de todo o sistema tributário. Aí você tem uma outra proposta, que é das entidades do fisco e até do judiciário, algumas entidades do Poder Legislativo, entidades sindicais, né? E alguns partidos, vários partidos de esquerda ou de oposição que estão encampando essa proposta, que tem o nome de proposta Reforma Tributária Solidária. E ela é exclusivamente sobre os tributos sobre renda e patrimônio. E aí regulamenta o IGF, aumenta as alíquotas do ITCMD, né? E altera o imposto de renda e a CSLL. Na CSLL, essa proposta da reforma solidária, ela aumenta as alíquotas, que hoje é meio, 1 e 1,5%, passa para 1%, 2% e 3%, mas temporariamente, por 5 anos só, né? Uma contribuição extra temporária. E no imposto de renda, a grande reforma, inclusive o Sind Receita também tem um trabalho, um estudo muito importante sobre isso, porque no imposto de renda tem uma outra brutal injustiça. Você tem, no imposto de renda, ele é um imposto direto. O sobre o consumo é um imposto indireto, porque você paga dentro do preço da mercadoria ou do serviço. É chamado imposto indireto. O imposto indireto, ele tem muito menos progressividade ou até regressividade, que é o quê? Quem ganha menos, paga mais imposto percentualmente a sua renda, né?
Por isso é que a carga tributária de quem ganha até 2 salários mínimos, ela é de 54% por causa dos tributos sobre o consumo. ICMS, IPI, PIS, CONFINS, são 9 tributos. 9 tributos sobre o consumo. É um absurdo. Né? 9 tributos é uma parafernália de tributo, né? Variando entre contribuição e imposto. As pessoas precisam entender, o tributário é simples, mas as pessoas não têm educação tributária no Brasil. Deveriam ter desde a escola do ensino fundamental. A pessoa não sabe a diferença entre imposto, taxa e contribuição, que são os 3 tipos de tributos que existem. Né? A contribuição, ela pode ser temporária ou pode ser permanente. Né? Como, por exemplo, a CONFINS, a CID, são contribuições permanentes. E a contribuição tem uma característica, ela é só da União. Não existe contribuição nem para o município, nem para os estados. E ela não é repartida, não é distribuída. Os municípios e estados não têm participação. Como tem, por exemplo, o município tem participação no ICMS, no circulação de mercadorias. Ele participa com 25%. Tudo que os estados arrecadam, cada estado arrecada, 25% vai direto para a conta dos municípios. No IPVA também. 50%, o IPVA é um imposto estadual, e 50% quando o cidadão, né? Você tem uma moto, um carro, você paga lá o seu IPVA no banco, 50% vai para o estado onde o carro está registrado e 50%, metade, vai para o município onde ele está emplacado. Então, acontece muito da pessoa emplacar o carro em outro local, outra cidade, aí o imposto que ele paga, ele acaba com o princípio, ele mesmo acaba com o princípio do destino, porque ele emplacou em outra cidade, né? E aí o imposto que ele pagou sobre a moto dele, sobre o carro dele, não vai para a cidade dele, vai para fazer obra e serviço lá na outra cidade, e às vezes em outro estado. Aqui em Minas acontece muito isso, certo? Então, a educação tributária é importante até para se entender essa parafernália, essa confusão que é de 5 propostas, 4 sobre o consumo, né? 2 no Congresso, e uma só, que é da oposição, que é das entidades do fisco, sobre os tributos sobre a renda e patrimônio. Essa coxa de retalhos, é preciso que alguém, um líder, né? E esse líder pode ser o presidente da Câmara, por exemplo, ou os dois, né, ao mesmo tempo, o presidente da Câmara e do Senado. Por quê? Porque o governo federal ele está agindo como na pandemia, ele não está liderando nada na reforma tributária e deixando que os estados se virem, inclusive na própria proposta dele de reforma tributária enviada agora, ele cria só a CBS, ou seja, só o Imposto sobre o Consumo, e ainda separando, porque tanto na PEC 110 quanto na 45 estão unificando. Na PEC 45 unifica 5 tributos sobre o consumo. Um estadual, que é o ICMS, um municipal, que é o Imposto sobre Serviço, ISS, né? E 3 federais, PIS, CONFINS e IPI. A do Senado, a 110, é mais abrangente, unifica 9 tributos sobre o consumo. Um municipal, ISS, um estadual e 7 federais. 7 federais. O que era a proposta do governo? Era para mandar sobre imposto, tributo sobre a renda e patrimônio. Não, mandou sobre o consumo. E separando, deixando os estados e municípios lá na PEC 110 e 45, e ele fazendo um projeto de lei, que não é, por isso que a gente fala que não é reforma. O senhor mesmo disse que não é reforma, por quê? Na verdade, o projeto de lei não é reforma, não é emenda constitucional, não é proposta de emenda constitucional. O que ele fez foi mandar um PL, um projeto de lei, fundindo 2 tributos federais sobre o consumo, que é o PIS e o CONFINS,
criando a contribuição sobre bens e serviços, a CBS. Né? Aí ele quebra também com o Pacto Federativo, além de não ser líder, além de não pregar a União, ele quebra com o Pacto Federativo, que deixa estados e municípios fazer a sua reforma, e aí precisa de consenso. Já pensou consenso entre 27 estados e 5.580 cidades? É difícil, sem um líder, cada um puxando o seu interesse. Né? Já tem a guerra fiscal, então vai piorar. Agora, vai piorar. No geral, o que a gente percebe é que tanto do Senado, como da Câmara, como do governo, na verdade, quem ganha mais vai continuar ganhando mais e pagando menos. E quem ganha pouco vai continuar ganhando pouco e pagando mais. Ou seja, não há uma justiça, não há uma redistribuição da riqueza do país, está certo? Exatamente. Se conseguir a posição das entidades, dos servidores, dos trabalhadores, principalmente dos servidores, né? Levar essa reforma tributária solidária e conseguir anexá-la às duas PECs, ou a uma das PECs, né? Conseguir implementar essas reformas dos tributos sobre renda e patrimônio, que é a proposta da reforma solidária, aí nós teremos uma reforma tributária pelo Congresso, à margem do governo federal, né? À margem do governo federal, como aconteceu no Fundeb, o Congresso legislando, fazendo emenda constitucional à margem do governo, como aconteceu na ajuda emergencial da pandemia, né? Que foi o Congresso que levou em frente, o governo federal não queria, aí custou a mandar, quando mandou de R$200, e o Congresso queria aprovar de um salário mínimo, acabou saindo 600, e o governo federal ainda demora a entregar esse auxílio, né? E agora, na hora de renovar, procrastinou o mais que pôde, enfim, está agindo do mesmo jeito na reforma tributária. Quando mandou, custou a mandar, desde o ano passado que era para ter mandado, que a PEC 110 e a 45 são de 2019, né? E não saiu até hoje. Exatamente não saiu a reforma tributária, porque o governo federal não mandava a proposta dele sobre os tributos sobre renda e patrimônio. Então, agora a solução é que o Congresso, alguém assuma a liderança, que o Maia assuma a liderança, que os deputados líderes das bancadas, dos partidos, assumam essa liderança e façam a reforma tributária independente de proposta do governo federal, porque ele realmente, a que ele mandou não é reforma. Né? Ele mandou uma proposta de PL, não de emenda constitucional, e só sobre o consumo, e ainda separando o tributo federais sobre o consumo, deixando totalmente separado, criando uma CBS totalmente separado do IVA, né? Do IVA que a proposta da PEC 110 e 45 no Congresso é do IVA dual, ou seja, reunindo todos os tributos sobre o consumo, no caso da PEC 110, os 9 que existem, os 7 federais e os 2, um sendo estadual, ICMS, e um municipal. Na PEC 45, que vai se juntar na comissão mista, né, as duas PECs, sobre 5 tributos, ficando 4 federais de fora. Né? Mas eu acredito que nessa reforma sobre o consumo das duas PECs, vai acabar prevalecendo a de 9 tributos, que são os 7 federais, um estadual e um municipal. Eu acredito que sim, é por isso que a gente tem que trabalhar. Essa seria uma proposta da Pública, eu entendo, da FEBRAFISCO, da FENAFISCO, da FENAFIM, que é dos municípios, do Fisco Municipal, das associações da FEBRAFIT, enfim, de todas as entidades do Fisco e da Pública, né, como central dos servidores, seria uma proposta extremamente defensável que seja feita a reforma tributária do consumo, porque é importante fazer sobre o consumo. Uma crítica que se faz à reforma solidária é que ela também é de uma perna só, é só dos
tributos federais, né, sobre a renda e o patrimônio. Lógico, e fizeram isso, foi feito isso, porque a proposta sobre o consumo já tem na PEC 110 e 45. Então, eles querem tentar anexar, que entendo também que a pública, FEBRAFISCO, as entidades do fisco, junto com a pública, e acho que cabe à pública liderar isso, né? Liderar, são muitas entidades do fisco, né? Nós também temos divisões. Então, tem a FEBRAFISCO, a FENAFISCO, a FENAFIM e a FEBRAFIT. Marcos, É muita, né? nós preciso alguém liderar. Nós temos mais um minuto. Então, vamos, nesse minuto, dizer o seguinte: a importância, então, que temos servidores públicos e suas organizações de trabalhar para modificar essa reforma. É isso? Exatamente. É uma responsabilidade e uma oportunidade ao mesmo tempo. E aí até conclamo a pública que lidere isso. Por causa disso, dessa situação, nós temos a FEBRAFISCO, a FEBRAFIT, a FENAFIM e a FENAFIS. E precisa de um líder, né? E esse líder seja a pública. Assim como no Congresso. Nós temos 5 propostas de reforma tributária e precisa, só no Congresso tem 2, é preciso de um líder lá no Congresso, ou de líderes no Congresso, que unifiquem, que tragam a unificação. Claríssimo, Marcos. Nós, infelizmente, não temos mais tempo, acabamos o programa. Quero agradecer você ter dado esse tempo para a gente, bastante esclarecedor sobre reforma tributária. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. E estamos juntos, presidente. Estamos juntos. Grande abraço. Chegamos ao fim de mais um programa que vem discutir com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. E é um programa da FESPESP, que é a Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, e que está aqui sempre aguardando você para o debate e informações. Até o nosso próximo programa.